Olá você, bom te ver por aqui. Esse é o canal Entrou pra História. Eu sou o Luiz Manel e aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Quem pode contar a sua história hoje? Espera aí, vamos puxar aqui a ficha do nosso convidado, Marcelino Carvalho de Brito, escritor, contista e poeta, administrador de empresas, gestor de recursos humanos. Reconhecido como paladino literário, autor das obras Coração e Alma Sertaneja, Contos, Homenagens e Recordações, em 1200... Ih, rapaz, 2017, pela editora Graciano Ramos, em Maceió, Alagoas, Reflexões de um Contador de História, é o segundo livro dele, em 2020, e Expressões de Sentimento, Expressar Sentimentos, em 2021, pela editora Performance, Arapiraca, Alagoas. E em fase final, já de lançamento, o quarto livro, Família, Fé e Sertão. Tem também participação em diversas antologias no Brasil. Membro da Academia Maceioense de Letras, sócio correspondente da ACALA, Academia Arapiraquense de Letras e Artes. Sócio correspondente da APL, Academia Pilarense de Letras, e sócio efetivo da UBE, União Brasileira de Escritores. Regional Arapiraca, em Alagoas. Isso e muito mais. A gente quase se perdeu aqui no tempo, que já começamos a conversar, tem muita história. Vocês precisam acompanhar, mas antes... Recadinho, aguenta aí, vai embora não, já tem o chat aqui bombando, já aguenta o pessoal do chat, aguenta que eu já vou falar com todo mundo aí, hein? Ó, primeiro, ó, peraí, tem que tirar esse aqui, epa, cadê você, sabe o idiomas, ó, temos que falar todas as línguas do mundo, mas inglês é importantíssimo, é a língua mais difundida do mundo, ó. BioA Idiomas é um método muito maneiro, tem uns preços legais, é online, pô, facinho, pô, se liga aí, ó. Não tem idade não, eu aí, me virando em inglês. Ó, tem esse QR Code aí na tela, né? Pode escanear ou na descrição tá lá o link do BioA Idiomas, tá bom? Ó, tem mais, não acabou não, rapidinho, peraí, ó. Se você tá aí, achou que é legal esse trabalho, quer dar uma apoiada no trabalho, no nosso canal tá aí, ó, também o QR Code embaixo, tem a descrição também do link, dá uma apoiada aí, apoia-se, eita, se liga aí. E mais um recadinho aqui, ó, isso, atrás de um livro tem uma alma, bate um coração e tem uma vida cheia de encontros e desencontros, é muita emoção. Já leu o livro hoje? Tem uma enquetezinha aí, ó. Um livro, de repente, hoje não, mas uma página? Ó, quantos livros você já leu esse ano? Responde a enquete aí para a gente saber como é que tá os teus desenvolvimentos aí com relação à literatura. Não deixe de ler livros. Hoje tem os audiobooks. Qualquer maneira você pode ficar escutando aí, fazendo ginástica, caminhando, enfim, durante o transporte público. Tem os livros físicos maneiríssimos para dar de presente, cada livro maneiro. E tem também o e-book. Você no Kindle, você pode ali pela Amazon ou pelos outros aplicativos, você pode estar lendo. Se liga não, hein? Ó. Vamos chamar nosso convidado aqui, que já deve estar querendo conversar. Menino é bom de prosa, hein? Ah, rapaz, vem, cadê? Eita, Marcelino, rapaz, já quase passamos do ponto aqui na conversa, né? Bom, muito obrigado. Direto de Maceió, Marcelino, já tá um pouquinho fresquinho aí, né, Marcelino? Você estava falando comigo, chovendo muito, não pode, chuva demais, ou é chuva de menos ou chuva demais, não pode. Brigadão, Marcelino, obrigado por você ter aceito. E vamos agradecer aqui o seu primo, o Wagner Carvalho, que está lá em Portugal, em Coimbra. Ele me falou, bate um papo com o meu primo lá, que ele tem muita coisa para falar, pô. E tem mesmo. Fala, Luiz, prazer imenso estar com você, né? O Wagner realmente falou muito bem, né, de você e chega a um ponto da gente ter uma conexão bacana, né? É interessante essas histórias porque é como eu, escritor como eu, muitos também são, mas eu costumo dizer, Luiz, que eu sou o protagonista da minha própria história, sabe? Porque
não é, eu escrevo, sabe, de uma maneira que eu sei que eu vou agradar muita gente, porque quando eu boto geralmente nas minhas introduções dos meus livros, eu digo, as pessoas que se verem na minha história, eu já ganho meu dia, sabe? Porque ela vai dizer, poxa, eu tive uma história como Marcelino teve. Porque eu tento buscar aquilo que eu vivi. Então, quando você fala dessa maneira, você está sendo sincero, né, como autor, né? E esses meus livros é isso. Então, assim, eu acho que vai ser um bate-papo legal. Nós vamos transmitir isso aí para a Europa, né? Nossas Ah, experiências, né? Eu saí lá da Ipujuca, né? Um povoadozinho bem pequenininho de Arco Verde, e hoje, graças a Deus, nós estamos aí, né, sendo conhecido em um bocado de canto, graças a essas histórias. e a gente estava falando justamente da cidade onde você nasceu. Eu busquei aqui o mapa e vamos mostrar aqui para a galera. Já tem a galera no chat aí bombando aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, só, já que ele já está aqui, peraí. Neira Brito, Marcelino Brito é um poeta e escritor muito bom e relata histórias reais e um verdadeiro contador de histórias maravilhosas. Lélia Legal. Luiz. Neira Brito, família. Ó, eu fiquei sabendo que a família Brito manda aí de Maceió, é gente pra caramba. Tem Brito até lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tem um bairro chamado Brito. Deve ser família também, ó. Maria Luísa Rocha, livros muito bons. Silvana Calheiros, grande escritor. Marcelino Carvalho, já li vários. Dalvane Rocha, Marcelino é um grande escritor, suas histórias me emocionam. Silvana Calheiros de novo aqui, grandes obras como Coração e Alma Sertaneja. Albert Douglas, muito bom. Não vão embora não, que tem muita história para esse menino contar. E vamos se inscrevendo aí, compartilha aí, curte, faz pergunta com o Marcelino. Conta a história aqui que ele não quer contar. Pode contar aqui. Tá? Muito legal, cara. A turma toda lá de Pernambuco aí em peso. Tem o Albert aqui. O Albert deve ser Albert Douglas. Tem estrangeiro aí, tem gringo na área aí, mano. O Alberto é um amigo legal nosso aqui da região onde nós moramos, né? Eu tenho uma escola de educação infantil aqui, onde o filho dele estuda, mas é uma pessoa, gente boa demais. Amigo Legal. nosso do peito. Abraço a todo mundo aí de Maceió, de Arco Verde e da cidadezinha de Ipojuca que ele falou aqui. Vamos começar por Ipojuca, então. Se é assim, vamos começar aqui, que ele me mostrou a cidadezinha aqui. Cadê Ipojuca? Cadê? Aqui, rapaz. Esse pontinho aqui vermelho tá aí na tela? Cadê? Tá na tela, Ipojuca. Vamos ampliar aqui Ipojuca. Peraí, vamos dar um zoom em Ipojuca. Peraí. Eita ferro, olha lá. Tem aqui. Eita ferro, que maneiro. Tem ali. Essa barragem aqui é a nova que você falou, é isso? A nova barragem do São Francisco? Essa aí eu acredito que é um dos braços da transposição de São Francisco, que chegou água lá na Ipujuca, e é bem próximo de lá, né? É bem próximo da Ipujuca. Aqui, ó, já tá aqui. Rancho Brito Oliveira. Tô falando que a família. A família é grande, rapaz. Aí na Ipujuca você vai encontrar muitos britos ainda. Aí é meu berço. Caramba! Que legal, que legal. Vamos ver as fotos aqui. Você estava contando a história aí da. Aqui, ó. Essa aqui é um pouco da cidade aí, ó. Na verdade, é um povoado pequeno, onde tem seu padroeiro, né, Santo Antônio. É o Santo Né, Antônio, né? Santo Antônio de Pádua. A E igrejinha. interessante, Luiz, que é interessante é que aí no povoado, todo ano, tem a festa de Santo Antônio, que é um festão. São 13 dias de novenas, inclusive tem vaquejada e tudo, e o forró pé de serra comendo na canela, sabe? Daquele bonde de arrastar pé e a poeira subir. E cada ano tem um juiz da festa, isso é que é interessante. Meus pais, meus avós, tios, primos, todos os anos eles sempre são juízes da festa, os organizadores da festa. Meu pai foi, meus avós foram, né, meus tios foram, hoje primos, dando a sequência a essa tradição. Né? Isso é Ipujuca. Eu costumo dizer que eu sou o embaixador da Ipujuca.
Epa, voltou, voltou. É... Eu tô aqui, caiu a internet da gringa caiu, pô. Pô, pode, pô, tá vendo? Mole não, tá todo mundo aí, cadê o pessoal do chat aí? Pô, Luiz Dantas chegou aqui, li todos os trabalhos do escritor, bom dia, aí, legal. Carla Emanuele Messias, uma história extraordinária de Marcelino. Lídio Brito, filho Brito, eita, a família toda em peso. Meu Marcelino, irmão, um baluarte da cultura alagoana, de Alagoas, pernambucana, sertaneja, com um contador de história nato. Arco Verde, Pojuca, te abraça, parabéns, poeta. Caramba, ficou todo mundo aí, ó. A internet foi aqui que caiu, não foi em Maceió, nem em Arco Verde, nem em Pojuca, não. Foi mesmo. você tá em Londres, é? Eu estou um pouquinho no interior também. Aqui é cidadezinha interior, tá vendo? Mas deve ser por isso. Mas é quase 1 hora e meia de trem, daqueles trem a jato, tá bom, mano. Muito bem. Não, faz parte, faz parte. Mas ninguém foi embora, isso aqui é importante. Nós estamos em Não, vai Pojuca. não. Vamos lá, vou mostrar Ipojuca de novo aqui. Peraí. Ipojuca, cadê? Ipojuca. Estava falando da igrejinha de Santo Antônio. Santo Antônio, tu sabe que Santo Antônio é o seguinte, é Santo Antônio de Pádua, né? Na Itália, mas ele nasceu, na verdade, em Portugal, né? Nasceu, na verdade, aí Sim. ficou essa briga de quem era o Santo Antônio. Rapaz, interessante, Luiz, que quando eu saí de Maceió, ou de Arco Verde, eu fui morar em Bebedouro, um bairro bem tradicional aqui de Maceió. É o segundo bairro de Maceió, que inclusive foi destruído agora por uma empresa chamada Braskem, né, que tivemos que sair, tirou 60 mil pessoas de 4 bairros aqui, que disse que estava afundando. Inclusive, eu fui um dos, né, com minha família. E hoje moro numa cidadezinha bem metropolitana, aqui bem pertinho de Maceió, chamada Satuba. Né? Mas, assim, ainda há uma conexão muito grande com Maceió, vivo sempre lá, vou sempre lá, e dá uma tristeza imensa quando eu passo lá no bairro de Bebedouro. Inclusive, eu escrevi uma história muito bonita sobre o bairro de Bebedouro, né? E eu venho dando palestras sobre o bairro de Bebedouro, Bebedouro de histórias e tradições, porque as grandes festas de Maceió começou no bairro de Bebedouro. E, por coincidência, o santo protetor de lá era Santo Antônio, e eu morava ao lado dele. Né? Morava na Praça Lucena Maranhão, onde tudo acontecia, né? E ali tinha o padroeiro Santo Antônio de Pádua, que os portugueses, quando vieram para Maceió, muitos se alojaram nesse bairro. E ali começou a prosperidade de Maceió, junto com o primeiro bairro, que era Jaraguá. E ali eu fui tendo afinidade e vivendo vivi quase 45 anos no bairro. Meus filhos estudaram ali, foram criados ali, eu participava e ainda participa ativamente da paróquia de Santo Antônio, só que ela foi transferida para outro local. Né? Sim, Mas, sim. assim, a gente vai levando a vida, porque, infelizmente, essas coisas ainda acontecem, sabe? E a impunidade, ela chega de uma maneira que aqui no Brasil ainda não teve remédio para essa ferida. E o povo sofre. Eu entendo bem, eu entendo bem. Eu tive lá, eu tive em Pádua, na Itália. Eu tive lá nas relíquias, no túmulo, né? Nas relíquias, né? Nos restos mortais do Santo Antônio. Tive lá, uma cidadezinha pequena, muito legal.
Ó, a sua vizinha já está aqui, ó. Maria Bernadette Torres. Parabéns, Marcelino, meu vizinho de Arco Verde. E Maceió, né? Não, ela hoje mora em legal, Arco caramba, Verde, legal. mora em Arco Visita aí, Verde ó. lá também. Aí, Nós legal. temos Ó, gente de Arco Verde, gente de Maceió, gente de Pesqueira, gente de Satuba. muito bom. Ó. Escrito de Matheus Cavalcante, grande Marcelino, Escritor. grande referência para a literatura lagoana, contemporânea, exaltando os valores da cultura nordestina, também o memorialista. Ó, todo mundo se inscrevendo aí no canal, que eu quero ver Maceió em peso se inscrevendo. Vamos compartilhar isso aí. Se inscreve no canal aí. Ó, a gente está quase chegando a 1.000 inscritos. É bom demais, pô. Para o universo da internet é pouco, mas para o YouTube é bom sinal. Ó, além disso, aí você passou em outra cidadezinha aqui que você mostrou também, de Ipoju, que você foi para outra cidade, Eu né? morei. Na verdade, as minhas férias, Luiz, eram num povoado entre Arco Verde e Pesqueira. É um povoado que pertence à Pesqueira chamado Mimoso, né? Mimoso. Mimoso. E meu avô, Marcelino também, daí vem meu nome. Né? Lá em casa era uma tuia de Marcelino, como se diz, eram 9 Marcelinos e eu sou o primeiro dos netos. Que alegria para mim ter a herança do meu avô Marcelino. E ele era ele era chefe da estação ferroviária. Ele passou 50 anos na rede ferroviária, dos quais 20 foram em Mimoso. E Caramba. todas as nossas férias lá em Arco Verde ia para Mimoso. E ali esse meu avô Marcelino, ele transitava com a gente em alguns momentos naquelas serras, entre os trilhos, pegava os netos, saía brincando com um, brincando com o outro. E isso a gente traz na lembrança. Tanto é que muitos inscritos meus têm ele. Tem ele, sabe? Aí, ó. Eu acho que essas Que pessoas nós legal. não podemos de maneira alguma esquecer. Ó, outra igrejinha aí, ó. Essa igrejinha É, não, é isso lá de Mimoso. é lá de Mimoso, a capelazinha de São Sebastião, na entrada de Mimoso. Que A legal. matriz é Nossa Senhora da Conceição e essa é. Então, assim, é um povoadozinho bem pequeno, entre serras também, lá Que na nossa legal, que região legal. querida. Que bacana, hein? Que bacana, hein? Ó, a Silvana, a Silvana Calheiros aqui tá falando que ela tá falando de Pilar Alagoas. Que legal aí. Eita. Mariana Calheiros também. Eita, todo mundo. Parabéns, Marcelino, por suas obras. Grande escritor. Tá todo mundo aí. Obrigado, hein? A Aí tem internet caiu. esposa, aí tem esposa, tem filhos, tem netos, tem irmãs, irmãos, amigos, tudo Eita, nos família toda acompanhando. aqui em peso, hein? Esqueci alguém, passei. Luiz Dantas dos Santos, esse aqui eu acho que eu passei, hein? Dantas é um amigo nosso. Luiz Dantas, li todos os trabalhos do escritor, que legal. Deixa eu ver Nosso se eu passei leitor mais aí, uma. assíduo. Maria Luísa Rocha, Marcelino, grande escritor. Carla Emanuele Messias Farias Costa, uma história extraordinária de A Carla ela é a Marcelino. presidente da União Brasileira de Escritores e é a presidente da editora em que meus livros são hoje editados. Né? Que Carla Emanuele. legal, Uma grande epa. figura, grande escritora. Escritora também? Eita, então, ó, Escritora, professora. já está convidada para passar por aqui, hein? Ó, Roseni Conceição. Tá aqui Grande também. escritora Bom dia, também, viu? Roseni. Grande escritora. Que legal. Ih, Amiga rapaz, cheio nossa. de... pá, eu já estou vendo que vou ter conteúdo aqui para até o resto do ano, aqui, só de escritor aqui, rapaz, lá de Maceió, de Arco Verde, Ipojuca. Eita, fé, Mimoso, caramba. Muito bom, muito bom. Mas agora então vamos conversar, vamos começar. Eu queria saber como é que surgiu isso. Você estava contando um pouco da sua história, do seu pai, da sua mãe, falecimento do seu pai, aquela coisa toda, né? Você teve uma influência deles ou onde você descobriu para começar a fazer as suas poesias, escrever os teus textos, enfim, os teus livros? Como é que funcionou isso aí? Veja bem, Luiz, a minha família em si, ela já é um texto. Eu pego cada característica de cada um e procuro transformar isso nas minhas histórias. Sabe? E assim, eu tive algumas tias que escrevia, mas nunca teve a oportunidade de lançar livro. E em alguns momentos da vida eu sentava com ela e via aqueles escritos. Tá?
Minha mãe tinha uma mania de escrever aquelas cartas imensas, sabe? Antigamente não tinha essa internet, não tinha nada disso, e aquelas cartas já eram um texto, e tanto é que no meu primeiro livro, O Coração e a Alma Sertaneja, eu boto essa carta escrita a punho dela, ela escrevendo aqui de Maceió, já doente, para minha tia Messia, em Arco Verde, e ali ela falava de todo mundo, são 6 páginas nessa carta, né? Mas assim, eu costumo dizer às pessoas quando me perguntam como começou isso, eu costumo dizer que isso vem lá de trás. Eu com 7, 8 anos, eu já perambulava ali pelas ruas de Arco Verde e gostava muito de estar nas feiras. Feira livre, ia no comércio, e meu avô Marcelino já tinha saído de Mimoso e já estava morando em Arco Verde, e ele tinha um amigo chamado Joaquim de Araújo, que a gente chamava Seu Quinca. E esse senhor, ele terminou, era velhinho só, terminou morando praticamente lá em casa. E era um grande amigo do meu avô e jogava dominós ali, aquela coisa toda. E ficava em frente à casa. E quando eu descia lá para a cidade de Arco Verde e voltava, meu avô olhava para ele e dizia: Quincas, lá vem o jornaleiro. Aí chegava com ele e dizia: Marcelino, conta o que tu viste. Aí eu ia contar a história, de tudo que eu tinha visto lá, desde o feirante, né, o repentista, aquele pessoal que vivia em feira. Eu sempre gostei de estar ali, curiando, com a minha curiosidade, observando esse tipo de coisa. E ali eu contava. E assim eu fui já em 2000, isso a gente dando um pulo imenso, eu comecei escrevendo essas memórias, né? Comecei escrevendo essas memórias e ali na intenção um dia de lançar um livro, né? Mas até então eu nunca me achei assim, Luiz, que eu seria um escritor. Eu queria escrever para mim, sabe? Eu queria escrever para mim, mas assim, sempre li um artigo, sempre li uma poesia e sempre fui ligado na leitura em si, né? Por isso que, assim, vez ou outra, eu estou indo em algumas escolas mostrando o incentivo da leitura, como ela é importante na vida da gente. É legal. Eu sou sempre convidado para essas escolas aqui do estado, para o SESI, Senai, justamente para falar isso. Eu busco mostrar exatamente dessa importância que tem. E isso, se os pais fizerem isso desde a infância, essa criança vai crescer uma criança sadia. Tanto é, para você ter ideia, na minha escola, a Ponto e Vírgula Centro Educacional, é aqui onde eu moro, eu tenho um projeto literário anual. E todo ano a gente homenageia uma escritora. E aqueles meninos começam lendo, sabe, junto com os professores, as histórias que essas pessoas, esses escritores fazem, né? E depois a gente convida eles para ir lá e ali a gente comer. A nossa culminância será agora em setembro, inclusive a Carla Emanuela, ela esse ano será homenageada. O ano passado nós trouxemos aqui uma escritora muito importante para nós aqui, com quase 20 livros já escritos, chamada Sebastiana Fernandes, aqui de uma cidadezinha de Maribondo, sabe? São pessoas assim que a gente traz, que incentiva realmente a você querer ler. E a minha história começou lá atrás. Eu fui escrevendo, e eu fui durante 30 anos gerente de uma rede de farmácia aqui em Maceió. E ali eu aprendi a aplicar injeção, e uma certa vez, isso em 2000, já em 2003, 2004, entra um senhor de cabelo branquinho, sabe, de cabelo branquinho, para aplicar uma injeção nele, e esse senhor, ele ficou todas as quintas-feiras indo lá para a gente aplicar, e eu, quando ele chegava, eu já ia. No primeiro dia que eu comecei aplicando injeção nele, rapaz, ele começou declamando uma poesia. Nós tínhamos um fode muito grande, assim, com os coqueiros e as praias de Maceió, que são lindas, ali, Pajuçara, Ponta Verde, e ele começou declamando uma poesia chamada O Dia que Deus Criou Alagoas. Ora, rapaz, enquanto a gente vai aplicando injeção, tem pessoas que o braço fica com medo. Esse não, esse declamava. E quando eu terminei de aplicar a injeção, eu perguntei a ele: o senhor é poeta, é escritor? Ele olhou para mim com a maior simplicidade. Ele disse: eu faço meus versinhos. E foi aí que veio eu faço os meus versinhos. E eu não sabia até então quem era ele. Depois da nossa convivência, né, eu cheguei logo no primeiro dia, eu disse: o senhor teria condição de ler um versinho que eu comecei escrevendo? Inclusive foi o primeiro texto meu, que foi Mimosa, Mimoso, em homenagem a Mimoso.
Aí ele levou para casa, eu já tá, eu ando sempre com alguma coisa assim nos meus versos, que de repente me pedem para. Eu vou ali e declamo, sabe? Aí ele pegou, Já levou. já vou te pedir, já vou te pedir para tu declamar aí. Aguenta aí, mano. Aí, rapaz, aí ele levou para casa. Quando foi na outra quinta-feira, chega ele, eu já estava na porta da farmácia. E aí o senhor leu, aí ele olhou para mim, parou, eu disse, eu acho que ele não gostou. Aí ele olhou simplesmente assim nos meus olhos e disse, meu jovem, você tem futuro. E a partir dali eu comecei escrevendo. E depois eu vim descobrir, rapaz, que ele era o grande poeta, escritor, jornalista, foi vereador aqui em Campina Grande, e como eu, foi adotado por Maceió, sabe? Chamado Noaldo Dantas. E se Nossa. você me permitir, eu queria fazer uma homenagem agora, já agora a ele, com essa poesia. Agora, mano. Eu estou aqui, o dia que Deus criou Alagoas, de Noaldo Dantas. Escrevi certa vez que Deus, além de brasileiro, era alagoano. Em verdade, não se cria um estado com tanta beleza sem cumplicidade. Sou capaz de imaginar o dia da criação de Alagoas. Ó São Pedro, pega o estoque de azul mais puro e coloque dentro das manhãs encarnadas de sol. Faça do mar um espelho do céu polvilhado de jangadas brancas, que ao entardecer sangre o horizonte, que aquelas lagoas que estavam guardadas para uso particular, coloque-as neste paraíso. E tem mais, São Pedro. Dê a esse estado um cheiro sensual de melaço e cubra os seus campos com os verdes canaviais. As praias, ora, as praias deverão ser fascinantemente belas, sob a vigilância de ativos e fiéis coqueirais. Faça piscinas naturais dentro do mar, coloque um povo bom e hospitaleiro, e que a terra seja fértil e a comida típica melhor que o nosso maná. Dê o nome de Alagoas, e a capital, pela ciganice e beleza de suas noites, deverá chamar-se Maceió, e a padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Salve Noaldo Dantas. E aí eu me Eita, encantei, rapaz. aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, rapaz, eu me Bom, muito encantei. bom. Aí eu me encantei e foi aí que eu comecei trabalhando aquilo que eu já tinha escrito, né? Há muito tempo. Esse livro, ele passou 11 anos para ser editado. Caramba. Justamente com aquela insegurança de conhecer o meio, de saber aonde eu poderia lançar, que infelizmente, isso ainda acontece para muita gente. Tem muitos que têm seus escritos e não sabem como fazer. Sim, Então, assim, o primeiro conselho que eu dou é se envolver no meio, sabe? No meio de literatos, no meio de eventos, você vai conhecendo. Isso não quer dizer que você vai ser o tal, não. Mas como hoje eu me considero um escritor que eu busco não perder a essência, sabe? sim. Em todos os meus livros, por isso que eu quis lançar esse quarto livro, Família, Fé e Sertão, eu falo exatamente desses três tópicos: família, fé e sertão. Essa é a minha essência. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. E aí eu fui vendo que eu tinha que ter uma linha. Aí eu fui conhecendo pessoas do meio, fui participando de eventos, fui sendo convidado para eventos, sabe? E aí comecei a participar fui convidado para participar da Academia Maceiense de Letras, da União Brasileira de Escritores, de outras academias, inclusive participando de alguns concursos. Eu costumo dizer, Luiz, esses livros que vocês veem aqui atrás são antologias que eu participo Brasil afora. E aqui em Alagoas não é diferente, né? As antologias, 100 anos antes de Cristo, Meleagro, um grego, ele fez a primeira antologia de Girândola, né? E ali ele juntou 42 poetas da época, né, em um livro só, ou seja, em uma obra só, valorizando essas pessoas. E o Brasil e o mundo está vivendo isso. Alagoas não é diferente. Então, assim, eu sou constantemente convidado para participar dessas antologias. E, geralmente eu mando uma poesia, mando uma crônica, mando uma prosa, e ali eles escolhem
E assim, a minha primeira antologia que eu participei foi em 2016, pela editora Vivara, né? Uma editora nacional, e ali eu mandei uma poesia minha e ela foi aprovada, né? O nome eu intitulei de Aqui Sim é o Céu, essa poesia. E ela foi classificada entre 3.200 pessoas, só 200 ia ficar. E a minha estava no meio, né? O zoiudinho, como eu gosto de brincar, lá do sertão de Pernambuco, quando eu vi, estava para o Brasil todo. E nessas antologias vem gente da Espanha, de Portugal, de Moçambique, de muitos cantos. Eu estava uma certa vez aqui em casa e eu só atendo telefone, Luiz, quando tem o nome de quem está lá. Né? Eu não sei quem é, mas esse foi tão insistente, sabe? Esse foi tão insistente que estava um número tão grande. Eu disse, rapaz, eu vou ver o que era. Era um escritor de Moçambique. Eu não recordo agora o nome dele, que já está com uns 10 anos. Ele pedindo autorização para declamar ou escrever lá uma poesia minha. Eu disse, ó, que tinha saído exatamente nessa antologia. Eu disse, rapaz, olha, você dando crédito, não tem problema. Pode declamar, porque depois que você escreve, não é mais sua. É como um livro. Nós escrevemos um livro, mas ele só é nosso até aquele momento que você está ali. Depois ele vai para o mundo. Né? E aí os convites foram surgindo dessa forma. Tá? Conhecendo um, conhecendo o outro. Aí em 2017 nasceu o Coração e Alma Sertaneja. Esse Coração e Alma Sertaneja, contos, homenagens e recordações, eu fiz aqui uma autobiografia, na verdade, onde eu falo aqui de tios, de pais, de netos, de filhos, sabe? Dessas pessoas que sempre foram importantes na minha vida, dos meus irmãos, e as histórias que eu tive com eles. E ali eu escolhi uma história boa de cada um. As coisas ruins, que a gente sabe que de vez em quando acontece uma coisa e outra, eu esqueço isso. Eu só coloquei coisas boas, assim. Tem primos meus, tem pessoas que dizem, Marcelino, eu lendo esse teu livro, eu estou rindo, eu estou chorando, sabe? E isso, para mim, eu acho que é importante, sabe? Assim, eu ganho o meu dia quando alguém faz essa maneira de dizer para mim, gostei, sabe? Entendeu? Porque sem aquela intenção real de ser. Um dia desse, um primo meu estava perguntando, rapaz, tu não tem interesse de ser conhecido lá fora? Eu disse, olha, se isso um dia tiver de acontecer, vai acontecer naturalmente. Tá? Sim. Naturalmente. Mas, assim, eu já me sinto importante com as poucas pessoas que me valorizam, sabe? Que gostam... E não são poucas, não, porque aqui ó, o chat está bombando. Eu vou ter que voltar aqui antes de continuar o assunto. Só para falar, segunda-feira que passou agora, veio aqui um escritor de Angola, um menino, o Beni, foi um bate-papo muito legal. Eu vi. Muito legal, foi muito legal. Legal mesmo. Ó, vamos ver aqui, onde é que eu parei, que eu já nem lembro mais onde eu parei. Peraí, ó. Maria Bernadette Torres, parabéns, Marcelo. Parei na vizinha. Eu parei na vizinha, isso aí, ó. A vizinha lá de Arco Verde, beleza. Ó. Então, aí depois veio a Dalvane Rocha, queria ouvir a história do bebedouro. Tem a história do bebedouro aqui, ó. A Dalvane já cobrou a história do bebedouro, que essa agora eu fiquei curioso também. Silvana Calheiro, estamos em Pilar vendo, ouvindo grande poeta. Em Pilar é um lugarejo, uma cidade, né? Pilar é uma cidadezinha próxima aqui, onde inclusive minha chácara é. Lá em Pilar? 15 quilômetros daqui. Mariana Calheiros, parabéns, Marcelino, por sua obra, grande escritor. Maria Bernadette Torres, olá, vizinho de novo, ex-cunhado, ih, rapaz. É mãe das minhas sobrinhas. Gente boa, lá de Arco Verde. O que houve aqui? Ué, opa. Hoje está o negócio, a internet que está dando o negócio. Vamos falar aqui mais. Silvana Calheiros, Pilar Alagoas, Paula. Parabéns, tio Marcelino. Suas obras trazem muita lembrança boa para a família. Que legal, ó.
sua sobrinha aí, né? Maria Bernadette Torres, bonito sinal, por sinal, muito bonito por sinal, coração, almas sertanejas. Neira Brito também já passou por aqui, Paula também já falou, mas já falou aqui, ó, Néria. todo mundo. Ih, o Néria pessoal tá Brito. em peso. Deixa eu ver aqui, pera aí, acho que aqui não tinha falado. A Carla Emanuele Messias de Farias Costa. Editora Performance tem muito orgulho em publicar os livros de escritora Marcelino. Não, é da editora aqui, o pessoal da editora aí. Tá chique o negócio, hein, mano. Grande contador de histórias, diz a Carla Emanuele. Legal, Carla Emanuele, brigadão aí por todo mundo aí por comparecer, por comentar. Se inscrevam no canal, hein, ó. Tô falando, ó. Vou puxar a orelha de todo mundo, hein? Natália Brandão, senhor Marcelino, a sua pureza me encanta. E a sua pureza em contar histórias. Sim, Natália, legal. E tem mais coisas aqui, Natália. ó. Pedro Miguel, tio Marcelino, legal. Brenda Carla, Pedro Miguel. Rapaz, de novo. Eita. Interessante você falou aí do Pedro e da Brenda, que é mãe dele. O Pedro é um aluno nosso que me acompanha, sabe? É um menino que gosta de histórias, sabe? Foi o nosso primeiro aluno lá da nossa escola. Sabe? É um menino assim que eu sei que ele vai ter um futuro grandioso, porque é um menino muito inteligente, sabe? Obrigado, Pedrinho. Obrigado, dona Brenda. Ó, passou aqui, ó. Ia quase deixando passar aqui, ó. Catuxa Maciel Dantas, administração. Mãe do meu neto, gente boa demais. Acho que eu não esqueci ninguém, não, né? Ainda tem mais aí. Podem continuar. Daqui a pouco a gente volta. Deixa o Marcelino falar mais aqui. Então, mas que história é essa de Bebedouro aqui que eu fiquei curioso? Conta aí pra gente do Bebedouro. Bebedouro é um bairro, né? Foi o segundo bairro de Maceió. Né? Ele foi um bairro criado para abrigar as elites, né? Que chegavam, porque era um bairro que tem ao seu redor, ao seu entorno, uma lagoa chamada Mundaú, que ela contorna a cidade de Maceió. Né? E era um clima muito bom. Nós tivemos lá grandes vultos assim da história alagoana, né? E também um dos grandes idealizadores de quase tudo, né, dentro de Maceió, partiu de Bebedouro, chamado Comendador Jacinto Leite, e eu morava na casa dele. Ele chegou em Maceió em 1860, e quando foi em 1880 ele estava morando, ele veio de Portugal, ele veio morar exatamente na praça. Interessante essa história, porque a praça antigamente era o cemitério. E quando ele comprou esse solar, Luiz, era o cemitério. Ele, quando comprou esse solar, ele disse: eu não quero morar à frente dos mortos. Aí foi até o governo, na época, e foi até o bispo, né, o arcebispo de Maceió, Dom Manuel, e solicitou que, se possível, tirasse aquele cemitério, que ele ia ceder um terreno e tirar aquele cemitério dali. Ele cedeu o terreno e se transformou na grande praça Lucena Maranhão, né, na paróquia de Santo Antônio de Pádua, e as grandes festas do bairro de Bebedouro eram ali. Então, as grandes procissões, os carnavais, o São João, tudo era ali. Aí, quer dizer, quando foi em 2018, na verdade, ela já estava aqui em Maceió desde 1970, uma empresa de PVC, de ácidos, né, que bota aí para o mundo inteiro, dentro de Maceió, e a gente sabia que cedo ou tarde alguma coisa ia acontecer. E dentro de 5 bairros, rodeando, inclusive Bebedouro, foi descoberto que estava tendo umas minas que estavam sugando os bairros. Inclusive, minha casa, ela rachou. Muitas casas hoje... Então, assim, eles terminaram indenizando a gente, mal indenizado. Nós tivemos que sair sem eles baterem na porta. Eles simplesmente disseram: saia. Né? E a impunidade ainda está lá. Né? E isso acabou com os bairros. Inclusive, Bebedouro foi um deles. E no dia que houve um tremor de terra, porque essas minas são grandíssimas, né? E houve um tremor de terra em um bairro acima de Bebedouro, e na minha casa a gente ouviu o tremor. Sabe? Ficou aquele negócio, sabe? Todo mundo aperreado. E quando foi já à noite, eu fui para a minha porta e comecei a olhar a praça, olhar o sino da igreja, e senti o cheiro da Lagoa Mundaú, porque como Maceió é também cercada por mares, né? Tanto é que ela é uma laguna. As águas do mar entram muito na Lagoa Mundaú e na Lagoa Manguaba, que redor aqui, e termina uma grande parte sendo salgada.
né? E ali nasceu, naquele momento, eu parece que estava adivinhando, que quando foi com menos de um ano depois, eu tive que sair de Bebedouro. Aí eu escrevi isso que estão me pedindo aqui, Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos, que está no meu livro, segundo livro, Reflexões de um Contador de Histórias, né? Aqui eu digo, adeus Bebedouro, meu berço de sonhos, adeus meus sonhos planejados em teu solo, lembranças levarei de ti, um dia quem sabe a ti voltarei, vislumbrou Bebedouro a tuas águas, Mundaú, que também vislumbrei, tudo simplesmente ficou para trás, como um sonho que rapidamente passeou em mim, a tantos ofertasse o sustento, e com o suor dos teus filhos te ergueram, e da lama negra o sururu era retirado, e Bebedouro se alimentava. Das tuas águas hidratavam com vida tropeiros e seus burrinhos, que também te saboreavam os teus sabores, e seguiam viagem, que do tabuleiro todos desciam, e em ti, Bebedouro, se refrescava. Também em ti procriei minha cria, e nasceu em mim todo o amor por ti. Meu respeito, ilustre Bebedouro, de histórias e tradições, dos foguedos que em outrora suas festas nos animavam. Em tua matriz, Bebedouro, nosso Santo Antônio faz morada. Antônio de Pádua, a 13 de junho, sempre será ovacionado. Teus filhos te clamarão em busca dos milagres que pela fé darás a graça. A tristeza é real quando em ti, Bebedouro, estou a pensar. Durante décadas da minha janela te vi serenar. Teu cheiro bem próprio da lagoa, as madrugadas vinham nos saudar. Seus honrados moradores, sempre fervorosos, sabe que irá reagir, Bebedouro. O tempo só foi deteriorando tuas edificações. O descaso provocado foi longe demais. Tua história, herdada do sítio da Capelinha, não será agora com todo esse caos que desaparecerá. Em nós, o teu suspiro estará bem presente com a nossa eterna esperança. Salve, Bebedouro. Caramba! Pessoal batendo pau aí, ó. Galera em peso, ó. Coisa boa! Então, Luiz, Muito bom. Eu procuro tirar desses meus momentos histórias, tá? Porque eu acho que isso isso. Eu gosto de dizer que assim, eu quero deixar para a minha geração, principalmente para os meus filhos, meus netos, essa coisa boa, sabe, que nós vivemos, que nós presenciamos. Coisa ruim você já vê aí quando liga a televisão, né? Mas através dos meus livros você vai ver muito isso. E quando eu conto essa história, por isso que eu disse, as edificações estão todas abaixo. Eles derrubaram tudo. Mas a história, o imaterial, não pode morrer jamais, porque Bebedouro foi exatamente isso. Era um sítio da Capelinha, que nasceu exatamente nessa Praça Lucena Maranhão, e que os tropeiros chegavam pelo bairro Alto, aqui que é o Tabuleiro, descia por uma ladeira e parava exatamente na Lagoa Mundaú, perto da estação, já em Bebedouro. Para que eles faziam isso? Eles ali traziam o açúcar, eles traziam o fumo, toda a mercadoria para ir direto para o porto aqui em Maceió, em Jaraguá. Só que eles paravam lá em Bebedouro para dar água aos burrinhos e os tropeiros comerem, né? E ali ele seguia, daí o nome Bebedouro também, né? O bairro foi edificado. Em 1904 ele transformou exatamente em bairro, sabe? Ele era uma vila e em 1904 ele se transformou em bairro. Né? E assim, aí com a chegada do comendador Jacinto Leite, ele levou a água para vários bairros, saindo de um dos rios, o Riacho do Silva, lá de Bebedouro, né? E ali ele fez vários chafariz. Então todo mundo parava para dar água, ou tomar água para lavar uma roupa, e Bebedouro se tornou Bebedouro. Caramba, muita história, hein? Muita história, né? Agora, você nessa tua trajetória aí, você fez a sequência dos livros. Qual foi a sequência na tua cabeça para você fazer cada livro? Foram momentos específicos que você escolheu o tema? Como é que foi isso? Foi o primeiro, como eu te falei, o Coração e Alma Sertaneja. Quando eu falo coração e alma sertaneja, eu estou direcionando exatamente a mim, né? É como eu te disse lá atrás, eu saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. Então eu trago comigo essa essência,
sabe? Essa essência de mostrar que é importante. O nosso Nordeste ele é riquíssimo, né? Tão mal falado por aí afora, né? O nosso sertão, que na tristeza, a falta de chuva, ele entristece, mas o sertanejo é forte, sabe? Ele é madeira de dar em doido. Você pode envergar, mas ele não quebra, sabe? E isso a gente traz. Então, quando eu comecei escrevendo, foi para deixar registrado essa minha essência, essa minha história com essas pessoas minhas. Só que eu não gosto nem assim de dizer que eu sou um poeta, apesar de já ser. Eu gosto de dizer que eu sou um contador de histórias. Por como foi que eu vi isso? Eu, na minha trajetória escrevendo O Coração e Alma Sertaneja, eu vi que em algumas linhas, em alguns versos, tinha poesia. Mas eu não me atrevi a dizer isso é poesia. Isso é poesia. E quando foi em 2017, eu comecei escrevendo o Reflexões de um Contador de Histórias. Né? E eu comecei vendo e descobrindo, aí eu já estava um pouquinho mais fortalecido na questão da literatura, em conhecer a literatura, buscando informação da lei. E eu descobri que dentro da literatura existe um tipo de poesia que é a poesia livre. É aquela poesia que você não se apega na rima, né? Naquelas coisas bem organizadinhas, sabe? Como os cordelistas, como os repentistas, os grandes fazem. E eu disse, eu vou veredar pela poesia livre. E daí nasceu o Reflexões de um Contador de Histórias. Eu contando histórias e dentro dele poesias, nessas contagens minhas. Né? Sim. E foi assim que foi. Né? E assim eu fui escrevendo. Aí quando foi em 2017, eu lancei ele e chega a pandemia, eu ainda estava... Impressionante isso, Luiz, que a pandemia, apesar de nos mantermos presos, ela fluiu muitas histórias assim para nós. Não tinha outra coisa a fazer, a não ser estar dentro de casa e cuidar da saúde. Eu comecei escrevendo. Aí finalizei realmente, comecei em 2017, aí finalizei o Reflexões de um Contador de Histórias, e através das lives, dessas coisas, nós começamos a conhecer outros escritores, conhecer outras pessoas, e dentre elas eu já tinha um certo conhecimento assim da Carla. Foi aí que eu cheguei à Performance, e ali a gente lançou o Reflexões de um Contador de Histórias, e comecei também, eu comecei vendo uma coisa, Luiz. As pessoas, infelizmente, raridade, aquelas que leem um livro completo ou para ler. O Brasil, infelizmente, ainda está precisando que as pessoas realmente parem para ler. E leia completo, começo, meio e fim. Aí ficam lendo por partes. Você vê, esse meu primeiro livro, ele teve 152 páginas. O segundo, Reflexões, eu já consegui fazer ele com 192 páginas. Aí eu disse, eu agora vou fazer um livro bem facilzinho. Sabe? Um livro pequeno, com poesia. Esse já foi com muitas poesias, sabe? E algumas homenagens, que foi o Expressar de Sentimentos. O Expressar de Sentimentos. Essa menina bonita, aqui na capa, é minha neta. Minha neta Luana Brito. Luana, ela é uma artista, ela, apesar de ser professora, formada, professora, inclusive, da nossa escola, ela é cantora de uma banda chamada Chamego de Menina. A bichinha está cansadíssima porque ela teve agora quase 20 shows nesse São João, de cidade em cidade. Né? Eita, ferro! Que legal. Eu precisava de uma imagem, ver a mente. Eu, quando olhei essa foto dela, eu vi esse expressar no olhar dela. E eu tinha guardado essa foto. Eu tinha guardado. E, de repente, eu olhei e eu disse, rapaz, isso dá um título para o meu livro. Aí eu fiz Expressar de Sentimentos. Exatamente esse livro aqui, com 70 páginas, né, com pequenas poesias, né, e essas reflexões minhas que eu faço assim. Eu tenho uma mania, sabe, Luiz, de andar com um caderninho. Ah, é? Eu guardo um caderninho ou um pedaço de papel, porque, de repente, nasce ali alguma coisa, sabe? Nasce alguma coisa e assim, não tem coisa mais rápida do que você pegar uma caneta e escrever, né? Escrever. Exatamente. Eu estava dormindo, rapaz.
Tu acredita, coisa de escritor mesmo. Eu me acordei assustado, eu já tinha um refrão completo da minha menor poesia, que é Bilhete. Bilhete. Tá? E eu escrevi ali esse bilhete, essa poesia, e eu escrevi. E eu estava uma certa vez aqui em casa e vi aquele telefone novamente. Era de uma escritora lá de São Paulo, chamada Dani Poetisa, que ela disse: Marcelo, se identificou. Eu estou lendo o seu livro, Reflexões de um Contador de História. Ela tinha adquirido esse meu livro. E eu gostei demais desse poema, esse pequeno. Eu disse: é um poema tão pequeno. Ela disse: mas tocou demais em mim. Eu queria que o senhor me autorizasse a declamar. Aí você vai lá no meu canal, Marcelino Brito, Contos e Poesia, tem ela declamando essa poesia, essa minha poesia. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Aí o que é que acontece? Nesse período, a gente vai já deixando maduros os nossos pensamentos referente à literatura, né? Porque o que é a literatura? A literatura ela é um modo artístico, né, que tem como matéria-prima a palavra. Né? Se você for lá no grego, ela vem de litera, que quer dizer letras, e a letra ela está envolvida em tudo que é canto. Né? Ela está envolvida em todos os momentos. E ali eu vi que apesar de ter escrevido tantas palavras, tem livros meus aqui que tem mais de 40 mil palavras. E eu paro para dizer: meu Deus, como foi que eu escrevi tanto? Onde foi que nasceu tanta palavra? Mas é a emoção, sabe? O sentimento que a gente tem de transparecer aquilo que realmente a gente é, sabe? E eu digo sempre que é um hobby que eu tenho, né? Não é um hobby comercial, mas é um hobby que me dá muito prazer, sabe? De viver. Minha esposa é que diz: ó, ele está ali no mundinho dele. Sabe? É um mundinho que realmente me satisfaz, é um mundinho que eu consigo. Aí daí nasceu, como eu vi que nesses 3 livros meus tinha os 3 pontos básicos, que era família, fé e sertão, aí nasceu o 4º livro, que eu estou recebendo fisicamente, já impresso, né? Isso já, a Carla já me confirmou isso, que dia 10 eu estarei com ele em mãos. Eu tenho a capa dele aqui, vou mostrar a capa dele aqui. Deixa eu mostrar a capa aqui, que a capa eu tenho desse aí, né? Peraí. Live. Se você tem. Cadê? Esse aqui. Esse menino aqui. Peraí. Esse aí, né? Exatamente. Essa capa eu criei a fundo aí, no fundo, eu subindo a serra, indo para Ipuju, que eu tirei essa foto, lá do sertão, né? Lá no final. Aqui é minha família. Aqui está meus filhos. Sua família aí, né? Meus filhos, meus netos, né? Minha nora, né? Todos estão aqui. E aqui, um momento meu, né? Fortalecendo a minha fé. E eu disse: então eu vou juntar esse título e vou fazer o meu livro. Né? Família, Fé e Sertão. E está aí hoje ele, graças a Deus, eu tenho uma bondade dos meus livros já saírem e ser só entregue. Né? Antes eu vou fazendo a publicidade deles com os amigos, com os parentes, e eles vão adquirindo esses livros. Né? E quando eu recebo, eu só faço entregar. Esse aí, o Reflexões de um Contador de História, eu tive a oportunidade, junto com a performance, de lançar ele na Bienal, em Recife, em Pernambuco. Né? E em seguida, quando foi, agora em 2023, eu fui convidado para participar da Feliz, Feira Literária do Sertão, aonde? Em Arco Verde. Né? Aí eu levei o Reflexões de um Contador de Histórias para ser lançado lá. Né? Eu lancei na Feliz também. Já o Expressar de Sentimento, eu participo de muitas feiras literárias. Eu tinha sido convidado para participar da Feira do Livro de Penedo, uma cidade histórica aqui do estado de Alagoas. Né? E eu fui, aí lancei lá o Expressar de Sentimentos, exatamente com o pessoal da União Brasileira de Escritores, né, dos Nós Poetas, que é uma confraria que eu participo, alguns também da Academia Maçoense de Letras, que estava lá. Então, são pessoas assim que vão agregando, sabe? A gente vai aqueles ali. Eu, quando entrei na Academia Maçoense de Letras, isso foi em 2018,
tinha sido convidado, uma apresentadora, né, amiga, na época ela era só leitora, depois terminou amiga, que eu costumo dizer que ela é minha madrinha literária, Cláudia de Bulhões. Ela tem um programa aqui na TV Assembleia que é falando sobre essas personalidades. E eu estava em casa e, como meus livros, geralmente eu boto o meu celular atrás, ela tinha lido esse meu livro e estava rindo quando entrou em contato comigo. E eu assisti o programa dela, né? Até hoje eu assisto. E ela disse: Você sabe quem está falando? Eu disse: Olha, não é estranho, não, mas eu nunca imaginei que seria a Cláudia Debulhões. Ela disse: É a Cláudia Debulhões, do programa Gente da Gente. Eu disse: Cláudia, eu não estou acreditando que é você. Eu queria que você viesse dar uma entrevista aqui para mim. Eu estou lendo seus livros aqui, eu estou rindo aqui com suas histórias, né? Eu disse: Para mim será um prazer. E essa história nossa, eu fui e contei essas histórias lá. E depois de algum tempo, eu disse: Cláudia, eu queria que tu desse um pulinho lá em casa. Aí disse onde era o endereço, que eu queria oferecer para você um almoço. Você foi tão cordial comigo, eu mandei. A gente sertaneja, eu gosto muito de um bodezinho assado, de um bodezinho guisado. Eu disse: eu tenho você gosta de bode, mas eu tenho um bodezinho, mandei Silvana preparar lá, minha esposa, um bodezinho, e ela prepara divinamente. Aí ela disse: agora eu vou levar 2 pessoas. Eu disse: pode levar quem você quiser. Ela levou a irmã e levou o companheiro. Ela disse: rapaz, se toda pessoa que eu convido para dar uma entrevista me chamar para um almoço desse, eu estou feliz da vida. E depois ela me convidou, ela já participava da Academia Maceiense de Letras, e ela é presidente da Academia de Cultura Alagoana, hoje. E ela me convidou para participar, e eu participo até hoje da academia. Mês a mês a gente tem reunião, se reúne com essas pessoas. E tinha um colega nosso, um sobrinho nosso, na verdade, que disse: rapaz, tio, ali só tem fera, viu? Eu disse: rapaz, eles vão conhecer outro, né? Porque aí eu estava no dia da minha posse, isso na primeira reunião, eu estava, porque é uma academia, foi fundada em 1955, né? O grande poeta Cláudio Jucá, que um sonetista extraordinário, morreu por tempo, mas assim, eu tive o prazer em conhecê-lo, e ele, como eu ia estar tomando posse, eu tinha que ir lá na frente, e eu estava com minha esposa, né, todo de pelerino, vestido de pelerina, o fardão nosso lá, e aí ele ia me convidar para ir lá para dizer algumas palavras. E Silvano olhou para mim e disse: rapaz, o que é que tu danado vai fazer aí na frente? O que é que tu vai falar aí? Eu disse: não se preocupe, não, eu tenho muito isso. O Espírito Santo vem, a gente vai lá e diz. Eu fiz todas as homenagens que tinha que ser feito e disse: presidente, eu sou um bom sertanejo. Isso veio na cabeça assim: senhores membros, confrades, confreiras, olha para aí. Eu sou um sertanejo raiz. E minhas histórias, elas serão baseadas sempre no sertão. Aí falei da família, da minha fé, e foi aí que eu declamei aquela poesia que tá que eu mandei para você, que na verdade é uma música chamada Filho do Dono, de Petrúcio Amorim, aqui de Caruaru, que é um poeta e um cantor extraordinário. Quando ele diz assim, vou dizer só um trechozinho para a gente não perder: não sou profeta, nem tampouco visionário, mas o diário desse mundo está na cara, um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Olha para aí. Isso aí Pouquinho. E tinha lá que ele é até procurador aqui do estado, que faz parte da academia, que ele de repente ele continuou cantando essa poesia, né, musicada, e ali as pessoas fizeram. E eu disse: pronto, estou entregue agora, né? A partir de agora eu posso dizer: eu sou um escritor, eu sou um acadêmico. Ó, a Dalvane Rocha está pedindo aqui para você declamar a poesia Não Tivemos Chances, pai. Essa é aquela história que eu tinha falado do meu pai. Meu pai não teve chance, Luiz, de conhecer nenhum neto, nem um filho, nem, na verdade, nem um filho casado.
Deus vem sendo tão bacana comigo, tão maravilhoso comigo, que tudo eu consegui ver. Eu fui avô aos 34 anos de idade. Meus filhos casaram, tem neto, eu tenho 6 netos. A Luana, Marcelino Neto, que é um dos Marcelinos também. Meu filho também é Marcelino, né? Acho que o E, Marcelino tá aqui, hein? Ó, o Marcelino Neto tá aqui, acabou de chegar o Marcelino Neto aqui, ó. eita, coisa boa, rapaz. Então, Aqui assim, eu faz, tenho faz o contador da própria história, não seria outro senão ele, Marcelino, meu avô, imenso orgulho e eterna inspiração. Eita, fera! rapaz, esse menino, quando era pequeno, esse menino, quando era menorzinho, hoje ele está com 15 anos, dia 4 agora, ele completa 16 anos. Eu começava a contar histórias para ele, e quando eu É. parava, ele dizia: vai, vô, continua falando da nossa família, justamente as minhas histórias, tá? Justamente as minhas histórias. Então, assim, meu pai, quando em 75, como eu falei logo cedo a você, ele teve um câncer. Ele já morava no Amazonas, nós já morávamos em Manaus lá com ele. E em 75, ele descobriu que estava com esse câncer, mas só que ele queria fazer a cirurgia no Recife. Né? Eu completaria 12 anos no dia 17 de abril de 75. Eu sou de 63. E no dia 11 de abril, meu pai ia viajar para o Recife com minha mãe, dia 12. Eu passei assim no quarto dele, ele já estava deitado com meu irmão, aí ele, como um bom sertanejo, ele fez: cabra, vem cá, deita aqui. Luiz, ele estava ali despedindo da gente. Só que hoje a gente sabe disso, mas naquela época, menino, não imaginava o que isso poderia ser. Que ali seria a minha última vez praticamente com meu pai. E ele disse: olha, eu estou viajando para o Recife para fazer essa cirurgia, não sei se eu volto. Foi bem claro. Mas se eu não voltar, você e seu irmão, vocês serão os homens da casa. Ora, para um menino de 11 anos, aquilo foi uma mensagem para me trazer até hoje com essa responsabilidade de pai, de marido, de avô, de sogro, sabe? De bom amigo, porque eu acho assim, a vida nós temos que passar dessa forma. Eu acho que nós temos que cultivar a bondade. As coisas ruins existem. Tem hora que dá uma tristeza, uma coisa e outra, mas eu sempre me lembro do meu pai, quando ele fez isso. E como eu te disse, ele não teve essa chance de nos ver casados, de nos ver coisa. Eu disse: a única maneira que eu posso retribuir é escrevendo alguma coisa para ele. E quando eu escrevi: não tivemos chance, pai, que é isso que a Dalvani está pedindo aqui. A Dalvani é minha nora e fica no meu pé, sabe? Assim, gostando que eu faça essas coisas. Sabe? É professora também, lá da minha escola, pedagoga. Minha filha, Kiara, também é pedagoga, tudo em família. Meu filho também é professor. Então, não teve outra maneira. Quando eu me aposentei, eu disse: vamos, meu filho fez: pai, o que é que você quer fazer da vida? Eu não queria fazer mais nada, não sei, só escrever. Ele disse: rapaz, você é tão novo, com 53 anos aposentado. E aí apareceu a chance, quando nós saímos de Bebedouro, aqui no nosso conjunto, no nosso condomínio, nós colocamos, é uma escola familiar, né, de educação infantil e fundamental, onde todos eles participam comigo. E aí eu escrevi aqui no Coração e Alma Sertaneja, que eu fiz questão de repetir no Reflexões de um Contador de História, de tantos pedidos que me fizeram, o não tivemos chance, pai. E aqui eu digo: não tivemos a chance de conviver com o meu pai quando adolescente. Meu pai não teve a chance de me ver crescendo e ser pai também. Não tive a chance de ouvir seus conselhos quando mais precisei. Não teve a chance de jogar bola comigo ou torcer por mim. Não tive o tempo necessário com ele para dizer a sua importância. Não teve o tempo suficiente para ver meu primeiro emprego. Não tive a chance de mostrar a você o pai que me transformei. Não teve a chance de me abençoar quando saí de casa. Não tive a chance de mostrar o esposo que sou. Não teve a chance de me ver formado. Não tive a chance de contar que iria ser avô. Não teve a chance de sentir o sabor de ser bisavô. Enfim, pai, nós não tivemos a chance que gostaríamos de ter. Mas Deus me deu a chance, pai, de ter também meus filhos. Deu-me a chance de vê-los crescer, de ter a chance de brincar com eles,
de ter a chance de chorar por eles e com eles, de ter a chance de jogar futebol com o meu filho, de ter a chance de ver os meus filhos casados, de ter a chance de vê-los formados, de ter a chance de ver todos buscando o seu lugar ao sol, de ter a chance de saborear a vida brincando com meus netos, Pai. Como gostaria, Pai, de ter a chance de você ter presenciado tudo isso, celebrando comigo todas as minhas vitórias e você se gloriando também. Mas tive a chance de refletir muito depois da sua partida e vi que não fiquei só. Outro pai me protegia e me guiava. E sei que você tem a chance de, junto a ele, orar por mim. Sabe, Pai, você me deu a chance em tão pouco tempo em ter alguém para me espelhar. Você me deu a chance de um dia ouvi-lo dizer que se não voltasse, eu seria o homem da casa. Essas palavras me fizeram forte para enfrentar o mundo. Obrigado, Pai. Você me deu a chance de mostrar aos meus filhos o verdadeiro pai que tive, com seu exemplo e seu amor de pai. Salve, grande líder. Meu amigo, muito bom, hein? Muito bom. Eu antes de passar aqui em frente, que pô, a emoção começa a bater, a gente tem que dar uma resfriada, senão dá aquela respirada. Vê se eu não esqueci ninguém aqui para a família, ninguém da família ficar chateado comigo aqui, ó. Stefane Silva mandou os parabéns aqui, Iverton Lima, Bruna Carvalho, eu poeta, Marcelino Neto já falei, Luana Brito, ok, João Vitor Neves, acho que chegou agora, e Bruna Carvalho de novo. Esse livro é um espetáculo de emoção, é mesmo, hein? Eu quase... Não, eu sou muito chorão, né? Então você tem que me segurar, senão... Complicado. Eu queria... Kiara Carne, é isso aí. Kiara Carine, é minha filha mais velha. Velhinho de óculos, Karine, ó. Karine, ó, os negócios de usar óculos, ficar velho e usar óculos é complicado. Que legal, família. Acho que não esqueci ninguém, não, né? Vê lá, se eu esqueci, grita aí, puxa minha orelha aí, ó. Esqueceu ninguém. Ô, Luiz, eu digo que a Kiara Carine é minha filha mais velha. Kiara, eu casei com 16 anos com Silvana Calheiros, que está aí. Nós tivemos 3 filhos, Kiara, Marcelino Filho e Mariana Calheiros, né, dos quais nos deram 6 netos. 6 netos. E com 17 anos, a Kiara também casou. Eu, puto da vida, invocado, eu fui reclamar e minha cunhada de lado de mim disse, danado, tu casaste com minha irmã com 16 anos e está reclamando que com tua filha casou com 17 anos. E aos 18 anos, 17 anos, Kiara foi mãe. Tanto é que eu, aos 34, fui avô de Luana. Tá? De Luana. Eu costumo dizer que naqueles momentos mais difíceis, né, aqueles espinhos que estavam aparecendo ali no meu jardim, Luana foi a minha flor. Tanto é que nesse meu livro, o Família, Fé e Sertão, eu faço uma homenagem a ela, Luana, minha flor. Como também eu faço aos netos, faço aos filhos. Se eu estou falando da família, eu teria que falar deles. Senão a Silmeira, o pessoal fica com ciúme. Pega. Eu, quando escrevi o segundo livro, eu já tinha falado de Marcelino, e que esse menino é um orgulho para a gente, sabe? Ele mudou as coisas assim. Ele tem hora que parece mais meu pai. Do mesmo jeito que a mãe dele, de tanta responsabilidade dele com a gente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, assim, eu sou muito ligado à família. Tem pessoas que abrem a boca a dizer família é bom em fotografia. Ora, todas têm seus defeitos, mas nós temos que saber conviver porque é dela que nós viemos. Né? Eu acho que a minha grande matéria-prima é exatamente essas minhas histórias. Por isso que eu digo, quem lê minhas histórias vai estar navegando na família. Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu cultuo meus santos, como dizem aí, o Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição, são meus protetores. Quem quiser que reclame, mas eu sou assim, sabe? E como eu disse, eu trago comigo o meu sertão. Então, assim, se eu tenho três pontos básicos fortes, por que não botar isso na minha escrita e transparecer? Tão bom, tão sadio,
né? Exato, Então, acho exato. que a vida é assim. É, eu sou daquele que a fogueira de São João, a de São João nós temos que acender. A de São Pedro nós temos que acender. Né? Nós temos que manter essa tradição que nos traz até hoje, sabe? E dentro dela está exatamente tudo isso que eu estou falando aqui para você. Eu sou autêntico no que eu falo, eu não gosto de história. Se você for pesquisar cada texto meu, você vai ver que é uma verdade que eu vivi, sabe? Eu tenho um colega, eu tenho uma história que é de Arco Verde a Maceió. É uma trajetória que eu faço, é muito grande ela, sabe? Que eu faço de Arco Verde a Maceió, dirigindo, olhando aqueles sítios, olhando aquelas cidades que eu passo, sabe? Olhando ao seu redor. E um colega meu uma vez foi fazer um serviço lá, naquela região, ele ligou para mim na mesma hora, disse, rapaz, Marcelino, eu estou vendo aqui tudo que você escreveu no seu livro. Eu disse, isso aí é para você ver, né? Que as minhas histórias são autênticas. Né? Então é assim. Hoje em dia, nesse meu livro, nesse último livro, eu já mandei até o e-book para você, em primeira mão. Você foi o primeiro a receber o e-book. Muito obrigado. Se tiver uma oportunidade, eu vou mandar para você eles impressos. A gente vai pegar teu endereço direitinho e eu vou mandar esses livros impressos para você. Não, quem sabe eu não vou aí, pô. Quem sabe eu não vai. Eu vou no Brasil todo ano. Está convidado. Eu até me emocionei um pouco aí, porque meu pai está no Rio de Janeiro, né? Meu pai não está bem de saúde lá e eu vou lá todo ano. Eu vou agora em setembro. Em setembro eu vou ao Brasil, vou no Rio de Janeiro e vou ficar lá um tempo lá. É barra. Eu imagino o que você passou quando criança. Dê uma esticadinha, vem aqui para Maceió. Eu moro bem próximo ao aeroporto. A rodoviária também não é longe. Eu já tive aí em Maceió, o Nordeste, eu já andei o Nordeste todo de carro aí, já conheço o litoral, né? O litoral. Não fui muito para o centro, não. Muito para o interior, você aqui em Maceió, você vai. Eu gosto de dizer que Deus, no sétimo dia, ele quis descansar e de lá de cima ele olhou e viu aqui embaixo a beleza que Maceió tem. O nosso entorno aqui, a cidade de Marechal Deodoro, a cidade de Maceió, nós temos aqui alguns povoados ao redor, né? A Massagueira, que é um centro gastronômico importante, turístico, que muita gente que vem para cá, Luiz, vai para o Francês, vai para a Barra de São Miguel, mas tem alguns lugarzinhos aí que as pessoas são levadas para esse aí, mas não são levadas para aqueles lugares nossos. No Francês, São Miguel, fui nessa área aí. Eu fui, na época não tinha internet, não tinha nada. Eu tinha aquela revista Quatro Rodas com mapa. Sim, sei. Rapaz, eu peguei. Meu primo e meu amigo, aí fomos até Ceará parando, tudo quanto foi praiazinha, até chegar lá. Na ida e na volta. Pois precisa conhecer aqui a nossa. As nossas dizem que é o Caribe brasileiro. A cor da água é diferente de qualquer outra água que você vê. Pode pesquisar em qualquer canto que você vai ver ali, né, a lindeza de Maceió. Eu tenho até uma crônica que eu falo, Maceió de Encantos Mil, que eu falo das praias, eu falo da culinária, eu falo da artesã, né? Eu falo de tudo isso. Eu acho assim, o que é belo nós temos que mostrar. E se eu tenho essa ferramenta como escritor de mostrar, sabe? Por que não? Eu uma certa vez participei, isso em plena pandemia, eu estava participando de uma live, o pessoal de Minas Gerais, sabe? Me convidaram e eu entrei lá na live para participar. E eu li esse trecho e o organizador, quando terminou, disse, rapaz, tu estás falando, eu estou viajando nos cantos que você está dizendo, isso aí eu vou ter que ir aí. Eu disse, venha, que será bem recebido. Então, são coisas assim, sabe, Luiz, que esse pernambucano que foi adotado por Maceió, que hoje vive aqui nessa cidadezinha de Satuba, né, que a gente se agregou aqui e tem ao nosso redor muita gente boa, sabe? Eu agradeço demais a Deus, porque muitos não tiveram essa chance depois que Bebedouro foi acabado como foi, e Deus me mostrou um caminho, apesar que, assim, a gente tem que caminhar. Não adianta chorar o leite derramado. Até pouco tempo, rapaz, eu estava muito triste com isso. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa.
E o que foi que eu fiz? Eu criei uma palestra, né? Eu produzi uma palestra chamada Bebedouro de Festas e Tradições. Eu conto a história de Bebedouro desde a chegada dos portugueses ao bairro de Bebedouro em 1816 até a destruição da Salgema, da Braskem, na verdade, hoje Braskem, que faz parte da Odebrecht, né? Então, assim, eu conto essa história, aí vou em escola, vou em academia, vou em igrejas, onde me convida para falar do bairro, eu estou lá. E nesse meu primeiro livro, eu conto também essa história. Foi daí que nasceu a vontade. E uma das palestras que eu estava dando, lá na academia, inclusive, aí o pessoal disse, rapaz, isso aí dá para você transformar em um livro. Mas já tem tantos livros, sabe? Eu pesquisei isso e você sabe que, assim, para você escrever um negócio desse, muito tempo, é uma pesquisa, sabe? E minha cabeça fica ali, ó, sabe? Pensando em 1000 coisas para escrever, para botar. Gostaria eu, sabe? Que eu fui buscar essas pesquisas desde o século XIX para cá, né? Então não é fácil, mas assim, isso não é fechado, né? Eu gosto de dizer, Ariano Suassuna disse que a grande obra dele ainda não tinha sido revelada, né? E está lá guardada. E eu tenho uma obra minha, Luiz, que é contando a minha história, tá? Contando a minha história desde o meu nascimento. Isso está parecendo mais um romance, sabe? Eu não sou romancista, mas eu comecei escrevendo e está aqui nos meus arquivos, e eu escrevi os 10 anos da minha vida até chegar em Manaus, até 1973. Ora, de 73 para cá já se vão aí, quanto? 52 anos, eu estou faltando escrever esse tempo todinho. Então, assim, eu acredito que depois que fizermos o trabalho com o Família, Fé e Sertão, eu irei me dedicar. Eu tenho essas 2 obras para fazer, que é esse sobre mim, é uma história, um romancezinho que eu estou escrevendo, e eu gostaria muito de concretizar um relato que eu tenho sobre meu pai, sabe? Eu busquei nas pessoas, porque assim, meu pai, em 2022, se ele vivo fosse, ele ia estar com 100 anos. Ele é de 1922. E eu comecei pegando um bocado de relatos de pessoas próximas que tiveram a ele. Mas só assim, os irmãos dele todos já faleceram. Os sobrinhos mais antigos, um ou outro que ainda tem. Eu consegui um relato de um. Isso se tornou mais difícil, mas está aqui guardado. Eu venho pegando esses relatos, sabe? Não deu para lançar nos 100 anos dele, mas eu vou lançar algo sobre ele. Eu quero deixar ali guardado, sabe? Porque isso é um documento que você não pode, né? A nossa história depende disso, né? Meu pai Lídio de Brito, com minha mãe Glória. Minha mãe, quando meu avô era chefe da estação, meu avô morava em Mimoso, meu avô foram 12 filhos, esse Marcelino. E para tu ter uma ideia, foram 9 Marcelinos com meu avô, porque o velho era tão bom, que muitos filhos quiseram ter o seu. Vê essa história, Luiz. Meu pai tinha um negócio de dizer, filho meu tem que ser Brito. Justamente herdando lá dos pais dele, do Serafim de Brito, vovó Palmira, os parentes dele, tudo Brito, né? E eu trouxe isso para mim. Até um tempo desse eu dizia, filho meu tem que ser Brito, né? Apesar da gente valorizar demais os Carvalho, que também é minha família e eu gosto demais. Mas eu trouxe isso comigo. E quando meu pai foi, minha mãe já dizia, o nome de Marcelino tem que ser o nome do meu pai completo. Marcelino de Carvalho Freitas. Aí ia acrescentar o neto. Só que meu pai, quando foi me registrar, respeitou o Carvalho, mas ele disse, filho meu tem que ser Brito. Aí botou Brito. Disse que houve um conflitozinho lá. Eu imagino. E interessante que meu pai ia namorar com minha mãe, ir para o Juca, para Mimoso, é poucos quilômetros, mas naquela época era muito difícil. Ele ia em cima de um burro, que era lá da fazenda Quixaba, chamado Canário. Ia namorar com minha mãe lá em Mimoso. E para tu ter ideia, essas irmãs da minha mãe, meu avô não deixava sair, era aquele negócio antigo, sabe? Mas assim, meu pai era um bom pé de valsa, mas era um homem muito honrado e meu avô gostava demais do meu pai, sabe? A maneira dele. E quando meu pai chegava lá, as irmãs da minha mãe ficavam tudo querendo que meu pai convidasse minha mãe para ir para as festas.
Geralmente o clube, o Elitiano, era vizinho à casa do meu avô, lá em Mimoso. E tinha aqueles bailes antigos, aquelas festas bacanas, e meu pai sempre estava lá. Ia buscar minha mãe, meu avô pegava e dizia, olha, eu estou deixando que é para você, agora tal hora você tem que trazer. Aí uma das minhas tias ia, ele deixava ir. E toda vez era aquela briga assim. Então, assim, meu pai era tão honrado. Para você ter uma ideia, quando meu pai morreu, meu avô, eu soube que meu avô parou e disse, mas meu Deus, por que ele leva um homem tão bom? Por que não me levou? Né? Então era assim, era esse pai presente de uma tal maneira, sabe? E Mimoso teve sempre essa relação. Então, assim, Mimoso, Ipujuca, Arco Verde, né? Elas foram para mim e são para mim, assim, história. Eu guardo aqui atrás, né? Inclusive faz parte de uma poesia, tá até aqui, ó. Ali, ó. Pedras que pisei. O cabo pode até dizer, esse cabo acho que é louco. Mas não, aonde eu fui, A aonde minha eu mãe vou, também coleciona pedrinhas. A minha mãe também coleciona pedrinhas. aonde eu vou, eu gosto de pegar uma pedra para recordar aquele momento legal que eu vivi naquele momento. E quando eu pego em uma pedra dessa e eu estou explicando a qualquer um aqui, eu me reporto ao lugar que eu estive. Aqui eu tenho pedra da Ipujuca, aqui eu tenho pedra de Mimoso, eu tenho pedra de Maceió, e assim por diante. Essa foi minha trajetória. E ali eu conto cada pedrinha dessa denominando, dando um nome. Uma pedra é Lido de Brito, uma pedra é Glória, que é minha mãe, outra é Serafim de Brito, lá da Fazenda Quixaba, minha avó Palmira, essa aqui lá em Mimoso, meu avô. E aí eu vou contando umas historinhas de cada um. E nisso vai nascendo as minhas histórias, sabe? Não falta, não. Garanto a você que se a gente tivesse de passar o dia aqui, eu ia ter muitas histórias para te contar. Realmente, a gente já deu uma. Passou uma. A gente tinha marcado mais ou menos uma hora de bate-papo, mas tem a conversa boa aí, ó. Bem, eu não sei se eu falei com todo mundo aqui, mas ó, eu vi aqui. Iverton Lima, né? Iverton Lima, seu Marcelino é um exemplo de homem e profissional, gente de bem demais. Maria Bernadette Torres, Marcelino, não esqueça de fazer o bode para ele provar. Ó, Para eu Maria, compromisso. vou cobrar ele, mas deixa comigo, arroz ele não vai passar, não. Lídio Brito, filho Brito, Marcelino, Meu mano irmão, velho, você nos orgulha, é um grande pai, irmão, esposo, avô, tio, amigo. Como escritor, você é grande, sem dúvidas. Porém, o que mais me admira em você é o homem íntegro que és. Muito bom. coisa Tânia boa. Maria Albuquerque Calheiros, você é nosso grande orgulho. E Lídio A Tânia, Brito, ela você. é amiga nossa aqui, E quando eu cunhada. crescer, quero ser igual a você. Ó. Legal, gostei. Falou, Lídio. Aqui, Ô, a Tânia ela é uma cunhada minha muito amada, muito bacana, minha leitora, casada com meu cunhado Hélio. Sabe, eu gostaria de mandar assim. Eu sei que tem muitas pessoas falando comigo aqui, tios, primos, sobrinhos, amigos, né? Tem família toda. O Iverton com a esposa Stephanie, que é mãe de um aluno nosso também lá, o Enzo, né? Que é um menino extraordinário. Tá? Então são pessoas assim que eu gosto. O Iverton ele gosta muito de vaquejada. Vai não vai, eu mando um vídeo para ele. Ele mora aqui É, também com um condomínio de gente amiga nossa, rapaz. Então, assim, é. o João Vitor, Luana, minha neta, estou vendo que está aqui, a Bruna, minha sobrinha, né, Silvana, minha esposa, Dalvani, minha nora, Kiara, minha filha, Mariana, Natália, minha amiga. Então, assim, Ó, isso, pega o dedinho, se inscreve no canal aí, se inscreve aí no canal, mano. A família toda, Brito, Carvalho, todo mundo aí você é espetacular. Eu sei que muitos já estão, eu acho que, no mínimo, de 100 a 150 pessoas se inscreveram aí já no teu canal, Pô, viu? tomara que sim, pô, tá ótimo, pô. Tem que chegar lá os 1000 lá, pô. Vamos Olha, chegar. tá na hora, Brito, tá na hora. Rapaz. Não tem jeito, é chegada a hora. Tu vai ter que voltar aqui, vai ter que voltar nos teus projetos aí, volte aqui. Eu tô com um projeto toda semana agora, eu tô declamando uma poesia, uma crônica, né, de Eu um tenho escritor. visto. Tô melhorando, tô gostando disso, tá legal. As Reclamo pessoas as gostam, minhas. né?
Vamos marcar. Eu vou ver. Eu vou pegar desses teus livros aqui, vou pegar um pedaço ali e a gente vai. Vou escolher a poesia, te falo e você aprova, tá bom? Tá bom. Eu não queria esquecer aqui, tem uns dois primos meus que também estão aqui, que é o Evandro. Evandro, que ele está lá no Recife, nos Ah, é? Tá assistindo. aqui? Tem um dos Marcelinos também que está nos assistindo lá em Arco Verde, né? E tem tantos outros aqui, rapaz. Eu Legal deixei isso. passar, foi mal o Evandro. Evandro, qual é o Não tem nome do outro? problema, não. Ah, tá. Eu já divulguei aqui, a gente vai. São leitores nossos e fazem parte, inclusive, da nossa história. Ótimo, pô, isso aqui Ultimamente, é Luiz, bom. eu venho ficando aqui para a gente descansar. Eu dou um pulinho aqui na minha chácara perto para refazer, sabe? Aqui. Ali eu tenho umas galinhazinhas que me dão dor de cabeça, me dão dor de cabeça, 2 cachorros para a gente tomar conta. E eu gosto de pegar, eu tenho uma capinadeira, eu mesmo faço esse trabalho para tirar o capim ali. Impressionante, rapaz, é que isso se termina transformando em poesia. Eu estava ali capinando, quando eu menos espero, 2 passarinhos ali, um anu preto, que é tipicamente dessa área, sabe? Vive muito em canavial, muito no sertão, e para onde eu ia, me acompanhava. Outra vez, foi uma borboleta amarela que estava ali, como quem dizia para mim, não arranca essa flor não, que é minha. E eu Ah, é? entendi aquilo, rapaz. Eu queria, se você ainda me desse um tempo Claro, tranquilo, eu mano. queria fazer essas 2 poesias para a gente finalizar aqui. Já é desse meu Agora, último livro, né? Essa está no livro Família, Fé e Sertão, que eu denominei de A Caneta, a Enxada e o Poeta. Exatamente esse pequeno agricultor que eu estou me transformando, plantando algumas coisinhas, um feijãozinho aqui, um pé de umbu aqui. Eu não pude deixar de ter um pé de umbu, verdadeiro sertanejo, está lá, umas bananeiras, e aí eu estou me transformando num pequeno agricultor, pensando no futuro, pensando no futuro. E aqui eu escrevi tantas linhas, histórias foram narradas e versos produzidos. O importante é que vivenciei cada fato, pois nele estive. Fiz de mim meu próprio protagonista. Cada conto era minha vida expressa de bons momentos, tudo como um dia sonhei e Deus realizou. A caneta, minha sempre companheira, conhecia meus sentimentos e pensamentos, permitindo jorrar a tinta que trafegava em cada linha que vinha à mente, e diante de uma folha qualquer, retratava os rabiscos de nossa vida através da literatura. Daí aparece a enxada. Como a caneta traça suas linhas, ordenando as folhas que o vento espalha no caminhar do poeta, que tão bem usou a caneta para narrar as aventuras de uma enxada a trabalhar, talhando a terra e produzindo vida como se produz poesia. Assim, entrelaça os 2 instrumentos fundamentais na vida do poeta, a caneta e a enxada, realidade que busca nas folhas esperança, trazendo à vida o prazer da conquista que conduz o poeta e o agricultor, saboreando, em palavras, o gosto do valor dos frutos semeados. mais um pouquinho, ó. Muito bom, Marcelino. Muito bom, Marcelino. Muito E vendo bom. aquela borboleta, a borboleta amarela num cercar, eu olhei para ela e disse: diante do poeta, borboletas de variadas cores. Uma amarela chama a atenção, pois pairava como constância à frente, como se estivesse querendo dizer algo. Voava, rodeando as flores e voltava, enquanto o poeta observava o jardim. Parecia não querer que aquela flor específica fosse arrancada, já que o poeta colhia flores. Via-se perfeitamente a comunicação entre poeta e borboleta, e ele se entendia. Aquela flor o poeta regou e no jardim deixou. Nela, a borboleta poliniza e outras flores crescem, embelezando o campo, fazendo brotar na imaginação do poeta poesia. Mais.
Marcelino, Marcelino. Tem que agradecer. Aqui eu começo e você termina. Então eu comecei lá, mas você vai terminar. Mas de antemão, agradeço o Wagner Carvalho de novo. Vou estar com ele lá em Coimbra, vou estar com ele lá em Portugal em setembro. Antes de ir ao Brasil, vou passar lá para a gente tomar um café junto, ou uma cervejinha, ou um café ou uma cervejinha, um dos dois. A gente vai lá, vai se encontrar lá em Coimbra, em Portugal. Um grande abraço para você, Wagner. Bate-papo aqui foi maneiro. Está trabalhando agora, mas quando ele chegar em casa, ele vai assistir tudo. Obrigado a todo mundo aí da família, todo mundo, os amigos que participaram. Se eu esqueci alguém, puxa a minha orelha, pode gritar. Acho que eu não esqueci ninguém, não, mas um abraço a todo mundo. Obrigado quem se inscreveu, compartilhou, comentou. Brigadão aí, brigadão a todo mundo. Marcelino, agora é contigo. A bola está contigo, você que despede do pessoal aí. Eu queria primeiro, assim, o Wagner foi esse intercâmbio lá de Portugal, a você que está aí na Inglaterra, em fazer com que nós tivéssemos essa oportunidade de contar a nossa história, né? Eu gosto de dizer, como eu falei para você, eu sou um contador de histórias e tem muitas histórias baseadas na minha própria vida, né? Eu acho que isso é que é importante para a gente poder colher frutos, né, bons. É você saber para onde você quer ir, né? E eu não poderia ser diferente sem a minha família. Primeiro, lógico, Deus, né? Deus na minha vida, ele é tudo, sabe? Eu tenho Nossa Senhora, que ela é minha intercessora em todos os meus momentos, sabe? E ela me leva exatamente, junto com Nosso Senhor, a ter esse fortalecimento da minha fé, a me inspirar cada vez mais a querer escrever, a querer mostrar que a vida ela pode ser melhor do que a gente pensa, sabe? Com tanta coisa aí no mundo, rapaz, é guerra em pleno século XXI, ainda a fome, né, perpetua, como a gente está vendo em Gaza, na África, em outros países, mas quer dizer, vale a pena a gente viver sendo bom. E a você, Luiz, eu quero imensamente dizer que você está encontrando aqui um amigo, viu? Quando vier por essas bandas, como diz lá o nosso sertanejo, né, dicionário sertanejo, você entra em contato, que eu vou ter o maior prazer em a gente sair por essas praias aqui próximo, mostrar a você como a gente vive, né, para você conhecer realmente o sabor de um bodezinho assado com a cervejazinha gelada. Elizabeth, né? Foi a Bernadette. A Bernadette que me deu a ideia. Vou cobrar, deixa comigo, não vou esquecer não. A Bernadette está acostumada lá em Arco Verde a comer um bodezinho assado sempre, lá com a cervejinha gelada, né? E assim é a nossa vida, Luiz. É com a simplicidade, com a humildade, com essa alma de coração sertanejo que a gente se despede aqui com tristeza, mas aquela tristeza da saudade boa. Não, é só o começo, vai fugir não, aguenta aí, pô, tem mais coisa. Inclusive, a Carla Emanuele aqui está agradecendo pela valorização da cultura alagoana, mas depois me passa o contato das escritoras e dos escritores que estão aí, do pessoal de literatura. Prazer falar. O canal aqui está aberto, vamos marcar. Eu tenho agendado já até setembro. Aí eu na segunda quinzena de setembro ainda tenho que acertar que eu vou ao Brasil, ainda tenho que ver como é que eu vou chegar lá no Brasil e vou me estruturar por lá para manter as lives feitas. Mas me passa o contato de todos aí que eu vou fazer. Será um prazer. Será um prazer. São pessoas que bebem da mesma fonte, né? Ótimo. Tem essa sabedoria e que assim nos ensina também muito, sabe? Nos ensina muito, porque se não fosse esses escritores que nós temos contato, se não fosse essas pessoas que convivem comigo aqui em casa, na minha família, eu com certeza eu não faria da minha vida literária nada, né? Eu não faria nada. Lógico que a gente lógico que a gente, eu acredito muito naquilo que assim todos nós temos um dom, né? Agora, nós precisamos trabalhar, talhar esse dom para que ele aconteça. Eu nunca, como eu disse aqui, eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria fazer um livro. Hoje já estou no quarto, né? Já estou no quarto livro e, assim, buscando mais outros. E já tem 2 na incubadora aí, já tem 2 aí preparados. Tem 2 aí que estamos trabalhando para isso,
né? Tenho uma alegria assim de vir participando de alguns eventos a convite dessas pessoas. Nós temos aqui, como nós falamos, o Matheus Cavalcante, que é... Rapaz, o Matheus Cavalcante é impressionante. Ele é um menino, é novo. Ele, quando começou a escrever, ele precisava, assim, acho que de um apoio para voar. E na igreja, uma amiga nossa deu meu contato, ele entrou em contato comigo, e ele tem até uma poesia minha lá, que eu digo, é só sua. Ele disse, não, mas você me ajudou. Hoje ele trabalha aqui em Maceió, aqui em Alagoas, na verdade, a cultura, sabe, com essa parte de divulgação. Nós participamos de vários livros juntos, né, falando dos ilustres de Alagoas. Agora mesmo ele está lançando novamente outro livro, é outro que você depois vai precisar entrevistar. Sabe? Então, assim, são pessoas que vivem ao nosso redor de uma suma importância, sabe? Que nos inspira a coisa. Toda a minha história, eu vi na entrevista com Wagner, ele falando do Flávio José, né? Flávio José, o cantor isso. Flávio José. Flávio José faz um sucesso imenso aqui no Nordeste, né? E ele é um intérprete de poetas, né, como Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Flávio Leandro, que conta exatamente a história. E as pessoas brincam comigo e dizem, rapaz, tua voz é parecida com ele. E eu, de enxerido, de vez em quando, canto umas músicas dele. Canto umas músicas dele. E tem um primo, esse primo meu lá de Arco Verde, Marcelino José, que está nos acompanhando aqui, ele é major da polícia. Quando eu ia para a casa dele... Esquece que você vai falar não, senão para eu também não esquecer. O Wagner me mandou um vídeo de um garotinho tocando sanfona e cantando. É seu neto? É da família? Qual é? Não, amigo dele, amigo de um amigo dele, né? Mas na família tem todo tipo de gente. Eu tenho até o meu triângulozinho guardado aqui para fazer raiva, sabe? Meu chapéuzinho de couro guardado aqui na coisa. A gente tem característica. Aguenta. Aqui tem violão, Violão, coisa boa. Tem cavaquinho e tem ukulele também aqui. Tem os três. E tem os pandeiros. Tem os pandeiros isso aqui a gente lembra do vaqueiro. Né? Isso é feito de couro, rapaz. E eu tenho, inclusive, no meu livro, uma das minhas crônicas sobre o vaqueiro. Impressionante, Luiz, que você falou aí em cavaquinho. Eu tenho um aqui, mas que não toco nada. É mesmo? Não, o problema do cavaquinho é que as cordas de aço, a minha mão ficou muito fina, né? Aí eu não aguento. O cavaquinho nasceu. Eu sempre tive, mas Deus é tão sábio que não me fez aprender. Porque eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão. Como eram muitas cordas, eu não estava conseguindo, eu disse, eu vou tentar o cavaquinho. É mais difícil ainda. Não dá, porque é muito junto e é corda de aço muito esticada. Aí não dá. Eu fiz aula durante um ano, aprendi alguma coisa e hoje desaprendi totalmente, porque eu fico imaginando, se eu tocasse violão ou cavaquinho, eu não ia escrever nunca. Eu ia ser um boêmio. O ukulele é bacana, porque você pode fazer o ukulele com corda de nylon e você não precisa, não tem muitas posições assim, às vezes com notas simples, entendeu? O ukulele é legal. Pois é, rapaz. Então, assim, eu acho que é bacana isso, a gente mostrar essas ideias e a gente vai conhecendo, né, o que um é, o que o outro faz, e assim a vida, a gente vai sendo agraciada a cada momento. Deus é bom na vida da gente. Que você seja feliz. Seremos e nos veremos pessoalmente, com certeza. Com certeza, uma hora dessa aí a gente se esbarra, tá? De repente eu marco com o Wagner. Ei, Wagner, vamos lá. Rapaz, Wagner, quando morava aqui em Maceió, chegava a sexta-feira, ele ligava para mim ou eu ligava para ele. Eu estava de folga da farmácia, aí eu dizia, Wagner, estás aonde? Ele disse, estou em tal canto aqui. Eu disse, rapaz, ó, já está gelado aqui. Nessa época eu bebia, eu tomava uma cervejinha. E eu sempre gostei, o meu melhor uísque era uma pitu gelada. Eu tomava uma pituzinha, botava na geladeira e disse, aí eu dizia, Wagner, a bicha já está geladinha aqui, com suco com um suquinho aqui de laranja. Aí ele disse, rapaz, eu chego já por aí. Aí ele chegava e essa sexta-feira a gente entrava. Eu estou desde 2018 sem tomar álcool por uma questão mesmo de não querer tomar. Né? Quem gosta, mas brinco com todo mundo.
sabe? Sim, Tomo sim, minha sim. cerveja Não, sem álcool. Os cabas dizem, você eu, é doido, como é que tá tomando uma cerveja sem álcool, tomando água? Eu disse, mas pelo menos eu engano a mente. eu bebo uma vez por semana, né? Nos pubs aqui, né? E é quarta-feira, é hoje, é hoje. Aí É o que hoje. acontece? Não aprendi a tomar chá com os ingleses, mas a cerveja é aqueles copão assim, ó. Virgem Maria. Ó, Mas um é isso. abraço, tá? Vamos lá, que senão daqui a pouco, ó, daqui a pouco começa a sair a falar. Enquanto é só você falando, você começa a falar aqui, isso vai até amanhã de manhã, mano. Vamos embora. Ó, Precisamos se um unir abraço. aqui. Um Muito abraço, muito obrigado, tá? obrigado. Abraço a todos que entraram em contato aí, que te tiraram um pouco do seu tempo para ficar nos vendo, nos assistindo. Eu gostaria Exato. aqui de citar nome por nome, mas para não errar aqui, eu queria agradecer a todos que participaram, né? E um abraço a todos e muito obrigado. Grande Ó, abraço, aqui, Luiz. um abraço para você. Aqui é simplesão, Marcelino. Aqui é simplesão. Aqui ó, tem uma musiquinha no final aqui, que estava tudo preparado, mas aquela queda da live caiu aqui. Agora, no finalzinho, esse música, tem até uma musiquinha, ó. Ó. Então, Marcelino, Um um abraço abraço. a todo mundo aí, pessoal que participou. Valeu. Se inscreve no canal, deu certo, ó. Beijinho aí, pô. Compartilha, mano. Tchau, tchau, um abraço.